Graça e paz. Pode se assentar, queridos. Que noite abençoada. Eu quero já trazer a palavra de Deus ao seu coração no livro de Juízes, capítulo 6. No livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu creio que vai ser de grande bênção ao seu coração. Nós vamos ler a partir do versículo 36, 36. Amém? Diz assim: Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velão, e a terra estiver seca, então sabereis que quereis salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois se levantou-se ele de manhã cedo, espremeu o velo, ou na sua tradução velã, e torcendo, removeu do orvalho do velã uma taça cheia de água. Diga comigo, uma taça. Diga mais forte, uma taça cheia de água. E Gideão disse a Deus, no outro dia, Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, eu falarei só mais uma vez. Permita-me provar, rogo-te só mais esta vez, que com um velã, que agora esteja seco, somente sobre o velã, e sobre o solo haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois apenas o velã estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Diga amém. Queridos, nesta passagem bíblica, Deus escolhe Gideão para ser líder de Israel. E Gideão, os medianitas era como gafanhotos. Eles destruíam a plantação, eles roubavam, eles queimavam, eles destruíam. A intenção deles, mais do que roubar, era destruir, para que aquela nação, para que o povo de Israel não tivesse um futuro, para que eles não pudessem crescer. Então o intuito deles era sempre estar destruindo, e no tempo da colheita ou no tempo do plantio, eles estavam ali, tanto antes de, quando estava plantando, e se sobrasse alguma coisa, quando era para colher, porque o objetivo deles era destruir realmente o povo de Deus. Estava Gideão malhando trigo no largar, era um lugar onde que tinha que amassar uva para obter vinho, mas ele estava fazendo o contrário, escondendo os seus inimigos para poder sobreviver. E diz a palavra de Deus que o Senhor apareceu para ele. A gente vai ser rápido, só estou fazendo essa introdução porque eu quero entrar no tema. Mas para você que não conhece essa história, então o Senhor apareceu para ele. E quando o Senhor apareceu para ele, falou assim: olha, homem forte e valoroso, o Senhor é contigo, o anjo do Senhor. E aí ele disse assim: quem sou eu? A minha família é a mais pobre, da família mais pobre, eu sou o mais pobre de Israel. E o anjo do Senhor continuou falando com ele: não, eu estou contigo, eu vou dar força, eu vou dar poder, e o Senhor escolheu você para livrar Israel dos seus inimigos. E aí Gideão, ele faz uma coisa tremenda. Ele fala assim: olha, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou em casa, e eu vou preparar o pão, eu vou preparar a carne, e eu vou trazer e eu vou colocar para o Senhor comer. Diz a palavra de Deus então que ele foi e preparou o melhor que ele tinha, ele entregou uma oferta. E aí o Senhor falou assim: coloca em cima da pedra. E quando ele coloca em cima da pedra, ele coloca o cajado e aquilo é consumido. Então o Senhor recebeu a sua oferta. E olha que experiência maravilhosa. Imagine você fazer um banquete e o ser espiritual, ele não vai se alimentar, mas ele vai consumir porque está recebendo, é como uma oferta que ele recebeu
porque entendeu que Gideão entregou o melhor. Imagine essa experiência. Mas se não fosse só isso, o Senhor depois naquela mesma noite aparece com ele em sonhos, e o Senhor diz assim para Gideão: eu quero que você destrua a idolatria, começando na sua casa, começando na casa do seu pai. Então olha só, o anjo apareceu, ele fez uma oferta, o Senhor recebeu a oferta, o Senhor apareceu para ele num sonho, para que ele destruísse toda a idolatria da casa de seu pai, e assim ele fez. Então olha as experiências que Gideão estava tendo, e depois disso, o Espírito de Deus, diga comigo, o Espírito de Deus, se apoderou de Gideão, está tudo no mesmo capítulo, se apoderou de Gideão, e ele estava cheio do Espírito Santo. E o que ele faz? Olha a experiência, vamos lá, recapitulando, o anjo aparece, ele faz uma oferta, o Senhor recebe a oferta, o Senhor aparece para ele no sonho, destruir a idolatria, ele destrói, o Senhor enche ele é possuído pelo Espírito de Deus, e quando ele é possuído pelo Espírito Santo, então ele faz algo, ele toca o chofar. Por que ele toca o chofar? Para chamar e para levantar um exército. Quem está aqui? Então o chofar, que o Reginaldo acabou de tocar, tem gente que acha que é aberrante, mas isso se chama chofar. O Marcelo achou que era aberrante quando chegou aqui na igreja, né? Brincadeira. Obrigado, viu, Marcelo? Depois de 20 anos Deus deu a vitória, né, Silvio? Aleluia, glória a Deus. Então, o chofar é como uma corneta nos dias de hoje. Então quando se tocava o chofar, era o seguinte: eu estava aqui e as tribos eram longe, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha comunicação, não tinha energia elétrica. Então era quando convocavam para a guerra, era por som de trombeta. E então uma cidade que ouvia o toque de longe, ele escutava o som, ele também tocava trombeta. E tinha uma outra coisa que acontecia naquele tempo para você anunciar que está tendo uma convocação. No mais alto da cidade era colocado um fogo, levantava-se fogo, uma tocha de fogo, para que o outro, mesmo que se ele não estivesse escutando, quando ele olhasse à noite, ele ia ver fogo, então ele sabia que estava tendo uma convocação. Diga comigo, convocação. Mais alto, convocação. Na verdade o chofar não se toca durante o culto, pode até tocar como sinal de festa, mas o chofar tem que se tocar bem antes. Quem está comigo diga amém. Porque quando você toca o chofar, você atrai os céus para aquele lugar. Eu lembro da experiência que eu tive no Alfar, e vai ter 2023, só quem não tem juízo na cabeça vai perder, aleluia, dá um glória a Deus. Eu já vou anunciar já, um casal de pastores do Egito estava dormindo e Jesus apareceu para eles. Muçulmano radical, Jesus apareceu para eles. A quem tu persegues? Não foi um pastor, não foi um evangelista, não foi ninguém que pregou para ele, foi Jesus, e ele se converteu. Dá glória a Deus. Eu sei que para muitos é difícil acreditar nisso, tem que ser crente para acreditar num negócio desse, aleluia. E ele se converte, e quando ele se converte, Rocha, agora ele começa a entender e procurar o evangelho, e começa a pregar o evangelho para os muçulmanos. E o que acontece com ele? É perseguido. Então eu não posso colocar foto nem dele nem da mulher, e eu não posso falar o nome dele no original. Então nós chamamos ele de João e Maria, não é assim, Rick? Falou, me chame de João e Maria, não podemos falar o nosso nome. E eles estiveram em Osasco e foi uma glória de Deus, pessoas curadas, só dele passar o povo, meu Deus, vai ser muito forte. Quem está aqui dá um glória a Deus, rajando o céu aqui. E eu lembro que no Alfar, não sei que ano que foi, eu vim aqui no estacionamento da igreja com o meu chofar desse tamanho, comecei a tocar, tinha uns irmãos lá do Paraná, outros de cá, comecei a tocar aqui, comecei a tocar lá, toquei nos 4 cantos. Quando o culto começou, quem lembra aquela loucura que o Joel Engel estava aqui? Porque você abre portal, diga assim, portais são abertos. Pode se tocar o chofar diante do culto? Pode, mas o portal já está aberto. Agora quando você toca antes, você abre portais. Quem está me entendendo, dá uma rajada de glória aqui.
Ah, então o senhor está falando que não pode tocar? Não, pode tocar, é celebração, mas aí é celebração. Mas para atrair, para chamar anjos, você toca no mínimo 30 a 40 minutos antes. Estou ensinando vocês, quem aprendeu diga amém. E o que acontece? Então, ele começa a mandar tocar o chofar, e os chofás começaram a ser tocados de cidade em cidade, e aonde o chofar tocava, uma tocha era acesa. Onde tiver um toque do Espírito Santo, o fogo dele vai queimar em você. O que acontece então? Ele toca o chofar, então as pessoas começam a vir em direção a Gideão. E quando o Gideão começa a ouvir que pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos estavam chegando para se alistar no exército de um homem que para ele não era nada. Tem gente que entrou aqui, a Patrícia, minha esposa, ela falou, tem gente que entrou aqui de cabeça baixa, tem gente que entrou aqui achando que não vale nada. Eu quero dizer para você que sem Jesus você é pobre, cego, nu e desgraçado, mas com Jesus você é mais do que vencedor. Eu vou repetir, com Jesus você é mais do que vencedor. E eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui, cheia do Espírito Santo de Deus. Quem sente Ele neste lugar aqui? E o que acontece? Então começou a chegar as pessoas dos quatro cantos. Onde que Gideão está? Quem é Gideão? Onde Gideão está? Quem é Gideão? Onde Gideão está? Quem é Gideão? Começou a vir. Haverá milagres, haverá uma unção liberada sobre a sua vida, que as pessoas vão ser atraídas por aquilo que está em você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que está em você, e você vai ser daqui cheio do Espírito Santo. E Gideão começou a ver aquele movimento. Quem ele é? Quem é Gideão? Gideão, mesmo ele passando por, viu o Senhor, entregou uma oferta, quebrou a idolatria, o Espírito Santo estava sobre ele, tocando chofar. Mesmo assim, ele sentiu uma insegurança muito grande. Ele falou, e agora? A coisa está acontecendo. Tem coisa que o Senhor fala para você e não acontece de imediato. Vem acontecendo em processos. Vem acontecendo em processos. Fica ligado no processo. Deus está fazendo. Eu vou repetir, Deus está fazendo. E quando Gideão sentiu aquela responsabilidade, porque na sua mente, quem sou eu? Então ele um dia chegou diante do Senhor e falou, Senhor, eu vou colocar um novelo de lã diante do gramado, do solo. Eu vou colocar ele diante do gramado e do solo. E eu quero saber se o Senhor está comigo. Se no outro dia, quando amanhecer, a terra estiver seca e o hortelã estiver molhado, eu sei que o Senhor é comigo. E aqui eu começo a pregação. Dá uma glória a Deus. Preste bem atenção. O que você faz com a lã? A lã naqueles tempos bíblicos, até nos dias de hoje. O que se faz com lã? O que se faz com lã? O que se faz com lã? Me ajuda, estão dormindo? O que se faz com lã? Roupas. A lã vem da onde? Meu Deus. A lã vem da onde, gente? Ovelha. A ovelha fornece a lã fornece roupa, e podemos colocar que a lã fornece capa. Tomar até água para ver se eu me animo aqui, senão eu vou jogar água em vocês. Dá um glória a Deus aí. A lã vem da ovelha. A ovelha fornece a lã fornece roupa. Também da roupa nós podemos falar que a lã faz capa.
Diga comigo, capa. E capa na Bíblia a gente sabe que é cobertura, que é unção, que é poder. Você lembra o que Elias disse para Eliseu? Eu vou ser arrebatado, e quando você vê a minha capa descendo, toma ela para você, porque você vai receber porção dobrada. Diga comigo, porção, mais alto, porção dobrada. Hoje o Espírito de Deus vai liberar coisas tremendas para a sua vida neste lugar. Mas sabe, Gideão, ele fez essa prova, e isso estava mostrando ele mesmo. Muitas das vezes a gente ouviu Deus, muitas das vezes a gente já entregou ofertas, muitas das vezes nós vimos anjos, nós vimos a glória de Deus, muitas das vezes nós tivemos experiências surreal, mas também muitas das vezes nós estamos como Gideão, vendo as coisas acontecer, mas nós nos sentimos secos. Na verdade, quando Gideão coloca aquela lã no chão, não era simplesmente uma lã, mas era ele mesmo. Mesmo ele ouvindo as promessas de Deus, mesmo Deus falando, olha, eu sou contigo, mesmo Deus falando assim, eu tenho promessa para você, você vai livrar o povo das mãos dos midianitas, mesmo ele escutando todas essas promessas, ele se sentia seco. Sabe, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, tem muitas pessoas que já tiveram experiências com Deus, tem muitas pessoas que têm testemunhos para contar, tem muitas pessoas que têm bênçãos para contar, tem muitas pessoas que já se desfizeram de idolatrias, tem muitas pessoas que já se desfizeram de coisas que não agradam a Deus, tem muitas pessoas que estão caminhando na fé, mas mesmo assim, existem muitas pessoas que estão se sentindo seco, estão sentindo sem vida. E assim era Gideão, por mais que Deus já tinha feito tudo isso, ele se sentia uma pessoa seca, e ele precisava que Deus desse para ele um sinal, que ele estava com ele mais uma vez. Talvez você chegou aqui nesta noite seco, talvez você chegou aqui nesta noite sem esperança, não que você deixe de acreditar em Deus, você sabe que Deus existe, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele é muito maravilhoso e gracioso e misericordioso, mas você não consegue ver esta graça, você não consegue ver essa misericórdia, você não consegue ver esse poder agindo na sua própria vida, e muitas pessoas estão secos, estão dentro da igreja, mas estão secos. Quem está aqui? Gideão estava assim. Então ele faz uma oração. A lã, a capa, a túnica, o revestimento, aleluia, sem unção, é só uma roupa, mas uma capa molhada significa presença, frescor, óleo, Espírito Santo. Uma lã molhada representa unção, graça e poder. Talvez você chegou aqui seco, talvez você chegou aqui seca, mas hoje o Senhor quer te molhar. Diga para o seu irmão, o Senhor quer te molhar. Diga com fé, o Senhor quer te molhar. Eu não tenho coragem de orar, eu estou fraco para orar, eu estou seco espiritualmente, eu não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para jejuar, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para vir para a igreja, mas hoje o Senhor vai te molhar. Eu vou repetir, hoje o Senhor vai te molhar, aleluia. Talvez você esteja na sua família, meu marido é seco, é rude comigo, a sua esposa está seca com você, os seus filhos estão secos, talvez a sua casa esteja seca, mas hoje a chuva chegará na sua casa, hoje Deus vai derramar chuva sobre o seu familiar, só quem está aqui se manifeste conforme a sua fé, Deus vai derramar água lá na sua casa. Mas pode ter vida na minha casa? Pode, aleluia. Pode ter vida para os meus filhos? Pode. Para o meu esposo? Pode. Para minha esposa? Pode, aleluia. Mas primeiro Deus vai molhar você. Eu vou repetir, primeiro Deus vai molhar você.
na sua vida financeira. Eu libero que vocês serão prósperos. Eu terei discípulos milionários aqui. Só quem está comigo dá uma rajada de glória. Chega de seco, sequidão, viver de limite. O Senhor está dizendo: eu vou molhar a minha igreja. Quem pega, pelo amor de Deus? Sua saúde, Deus vai trazer saúde para você. Eu vou liberar mais uma vez, Deus vai trazer saúde para você. O teu corpo vai ser cheio de saúde. Eu libero sobre a sua vida. Só quem pega, pega, aleluia. Deus vai trazer isso, vai molhar a sua vida por inteiro. Na sua vida espiritual, familiar, na sua vida física, pessoal, financeira. Hoje Deus vai molhar vocês. Quem pega esta palavra? Sabe o que eu aprendo? Que no outro dia Gideão foi, e quando ele chegou, a lã que estava no chão estava molhada. Estava o quê? Me ajuda, estava o quê? E em redor estava seco. Como ele pediu a Deus, o fio, a lã estava molhada, mas em redor estava seco. Ele faz algo poderoso. Quem quer aprender aqui? Ele faz algo poderoso. Diga comigo, algo poderoso. Ele pega aquela lã. Imagine que isso aqui é Ele pega do chão. Estava ensopado. E a Bíblia diz, vocês leram comigo, eu falei para vocês repetirem. O que ele fez? Teve algum irmão que cochichou. Ele fez o quê? Encheu o quê? Ele pegou uma taça e ele começou a espremer. E quando ele espreme, começa a descer água. Eu sei que vocês não entenderam, mas eu vou explicar para vocês. Ele começa a espremer e começa a descer água. Água, taça. E o que diz? Que a taça ou ficou cheia. Estão começando a entender. Preste atenção. Quando você está seco, você não consegue orar. Quando você está seco, você não consegue congregar. Quando você está seco, você não consegue ofertar. Quando você está seco, você não consegue ler a Bíblia. Quando você está seco, fica tudo seco, tudo sem graça, tudo sem vida. Mas quando você está cheio do Espírito, aleluia. Quando você está cheio do Espírito, molhado de unção, de graça, de poder, então você começa a orar. Você faz o quê? Ora. Você adora. Você oferta. Você canta. Você vem para a igreja. Você evangeliza. Você faz selfie. Você começa a fazer um monte de coisa. Você está cheio. Você está cheio de revelação. Você está cheio de sonho. Você está cheio de projeto. Você está cheio de alegria. Você está cheio de coisas boas. Você está olhando para o seu futuro e dizendo assim: vai dar certo. Está tudo dando errado, mas você fala: vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. O Senhor está comigo. Vai dar certo. Você começa a transbordar. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e diga assim: eu vou me encher nesta noite. Não, diga com fé, diga: eu vou me encher nesta noite. E sabe o que acontece? Quem está aqui? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: o
o que recebeu os 4 seres viventes, e os 4 seres anciões prostraram diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e uma taça. Tem gente que já pegou. Tinha uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações do povo dos santos do Senhor. Quando você ora, quando você está cheio do Espírito Santo, você ora, você adora, você se prostra diante dele, você começa a encher um ambiente de adoração. E sabe que isso acontece? Começa a encher as taças, e quando as taças estão cheias, então o Senhor derrama. Significa resposta de oração. Diga assim: resposta, mais alto, resposta de oração. Quem entendeu o processo? Está fraco. Quem entendeu o processo? E aí então ele está cheio. E quando você está cheio, você adora, você louva, você ora. E quando você faz isso, sobe como incenso diante do Senhor. E os anciões que estão diante do Senhor servindo, as taças de ouro começam a encher. Quando as taças de ouro começam a encher, então o Senhor derrama do seu trono a resposta da oração de cada um dos seus santos. Só quem pega essa palavra de verdade se manifesta, se manifesta. Manifesta. Eu sei que tem muita gente sem esse brilho. Eu podia descer aqui agora e chegar diante de você e te abraçar e orar por você. O seu olhar, o seu jeito, o jeito que você está aqui dentro da casa do Senhor, fala como você está. Se eu sair daqui agora, eu vou abraçar um, vou abraçar outro, vou profetizar, Deus vai me revelar os corações. Eu sei, só de olhar. Tem pessoas secas, pessoas sem esperança. Mas eu quero dizer para você que eu passei meu dia tão bom, meu dia foi maravilhoso. Eu acordei e falei assim: Senhor, eu não preciso fazer nada hoje, é só ficar na sua presença. Fiz uma live, voltei para o meu quarto e fiquei na presença de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, Ele começa a me dar estratégia, sabedoria, graça, poder, misericórdia. E eu vou dizer para você com coração humilde, mas eu quero que você entenda: eu estou cheio da presença do Espírito de Deus. Está transbordando, minha vontade de sair gritando, pulando. Nesses cultos assim eu não tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de ficar cantando e adorando a Deus, aleluia. Mas eu gosto de ver as manifestações, e eu verei manifestações daqui a 10 minutos, eu verei Deus te tocar. Então eu estou cheio de Deus, e eu vou ver as taças se transbordar sobre a sua cabeça. Só quem pega, dá um glória a Deus. Então aquilo representava o próprio Gideão. O fio de lã estava seco, mas agora estava molhado. Mas ele ainda pediu algo a Deus. Ele falou: Senhor, não se acenda contra mim a sua ira, mas uma coisa eu te peço, eu quero fazer mais uma prova.
Eu quero que seja o contrário. Eu quero que agora a lã esteja seca e o em volta, o solo, possa estar molhado. Uau! O que ele estava pedindo? A coisa mais poderosa, maravilhosa, é a visão que Deus te dá. E quando Deus te dá essa visão, Ele também dá para sua esposa, Ele também dá para os seus filhos, Ele também dá para os seus amigos, Ele também dá para os pastores, para os líderes, e Ele também dá para a igreja. A pior coisa que tem, minha querida irmã Maria, é quando Deus dá uma visão para você, e você está molhado, e você passa para as pessoas, e as pessoas estão secas. O Rocha é testemunha de quantas visões nós tivemos, e projetos que eu falei. Os irmãos olharam e falaram assim: está louco, louco, perdeu o juízo, perdeu a razão. Mas eu entendo perfeitamente, porque existem coisas que Deus dá para você, e que as pessoas ainda não receberam. Existem projetos que Deus te deu, e que outras pessoas não entenderam, né, Val? As pessoas não entendem, até falam mal, até ficam bicudo, mas eu entendo perfeitamente. Hoje eu entendo. Por quê? Muitas das vezes aquilo que Deus passa para você não passou, e as pessoas estão secas. Mas aqui o que Gideão estava dizendo: Senhor, eu sei que eu estou encharcado, eu fui molhado, eu fui batizado com poder, aleluia. A minha oração encheu uma taça, aleluia. Mas agora eu te peço que o Senhor não encha somente a mim, mas que o Senhor encha aqueles que estão em minha volta. Sabe qual é a minha oração? Eu sei que eu estou cheio, mas a minha segunda oração: Senhor, não quero ficar só eu cheio, eu quero que o Senhor também encha as pessoas que estão perto de mim. Quem está aqui? Não, tem gente que não está aqui. Quem deseja ser cheio de Deus? Quem deseja ser cheio do Espírito Santo? Porque aquela glória, aquela unção não era só para Gideão, mas era para toda Israel. O que Deus trouxe para mim nesta tarde não é só para mim, mas o que Deus trouxe para mim é para todos vocês. Eu vou liberar, é para todos vocês. Eu vou continuar profetizando, é para todos vocês. E sabe o que acontece? No outro dia, ele foi, e quando ele chegou, a lã estava seca, mas ao redor estava todo molhado. Mesmo que se você está seco, olhando para mim seco assim, ó, sem vida, pensando que horas que vai terminar o culto, e eu estou molhado. E eu vou encharcar você de água em nome de Jesus. Que eu saia daqui vazio, mas que você saia daqui cheio da presença de Deus. Sabe qual é a minha melhor sensação depois que termina o culto? Olhar e ver que eu derramei tudo que tinha dentro de mim, e chegar em casa bagaçado, morto no sofá, olhando assim, mas feliz da vida. Aleluia. Eu amo isso. Eu amo no outro dia estar com dor em qualquer parte do meu corpo, porque tudo que está em mim eu liberei sobre a igreja. Mas eu vejo a igreja encharcada com a presença do Espírito Santo. Quem está aqui, pelo amor de Deus, se manifeste conforme a sua fé. Sabe, Deus vai encher o seu esposo, Deus vai encher o seu casamento, Deus vai encher a sua família, Deus vai encher a sua saúde, Deus vai encher as suas finanças,
Deus vai encher a sua intimidade com Ele. Deus vai encher você de glória. Deus vai encher você do Espírito Santo. Você que está numa vida, você está sobrevivendo, não está vivendo aquilo que Deus prometeu. Eu estou dizendo para você, Deus vai te tocar. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, dentro do seu interior fluirá, correrá rios de águas vivas. O que Deus tem para você é rios de água viva. Está seco? Está seco pela opção, decepção, tristeza, angústia, desilusão, depressão, dor. Uau! O Senhor vai te encher. Gideão era cheio disso. Eu sou o pior, não tem mais jeito, a minha família, meu país. Mas o Senhor encheu ele. E diz a palavra de Deus que com 300 homens ele teve uma grande vitória. A sua vitória vai chegar. Só quem pega a sua vitória vai chegar. Hoje o Senhor quer te molhar a capa de Gideão. Aquilo que o Senhor fez com Gideão passou para 300 homens. E os 300 homens tiveram a maior vitória da história de Israel. A água que vai vir sobre você vai tocar em você, vai tocar no seu filho, no seu esposo, na sua esposa. E a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Eu falo isso no nome de Jesus. Pode ser qualquer área da sua vida que esteja seco. Novamente, se coloque de pé.